Bom, pessoal, hoje vocês vão conhecer a nossa aula pílula. É uma verdadeira dose, é um shot de conhecimento rápido, direto ao ponto, do conteúdo que você precisa para aprovar na sua prova, mas com a didática incrível dos nossos professores, que são especialistas nas maiores instituições do Brasil. E a ideia é exatamente essa. Para você que tem pouco tempo, vocês vão ver como a gente vai direto ao ponto, mas na profundidade exata, entregando só o que cai na sua prova. Combinado, gente? Aproveitem. Esse é um dos formatos do nosso curso extensivo. Então você tem aulas extensivas, aulas densas e também essas aulas pílulas para quem está mais corrido, para quem não tem tanto tempo e quer ir direto ao ponto. Boa aula a todos! Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula pílula sobre queimaduras do INEP. Então vamos lá, bem rapidinho, só para sedimentar o teu conhecimento. Você já sabe nessa altura do campeonato que a queimadura nada mais é do que uma lesão de pele, que pode atingir as diferentes camadas da pele e pode ser produzida por diferentes agentes, entre fogo, água fervendo, água quente, também piche, químicos, ácidos, bases e as famosas queimaduras elétricas acima de 1000 volts. Vamos lembrar que a via aérea é fundamental nesse paciente vítima de queimadura e o INEP ama cobrar isso de vocês. Então, qual são os sinais que eu tenho que me atentar para indicar o quanto antes uma intubação orotraqueal? Então, eu preciso entender se durante a anamnese essas queimaduras foram produzidas num lugar fechado sem janelas, se eu tenho queimadura de face, de boca, de mucosa, se eu tenho queimaduras circunferenciais da região cervical, da região torácica, que vai impedir com que exista uma troca gasosa importante, e também queimaduras com extensão superior a 40% a 50%, queimaduras faciais extensas e profundas. Bom, outros sinais clássicos são a disfagia, incapacidade de eliminar secreções, fadiga respiratória, uso de musculatura acessória, diminuição do nível de consciência, como em qualquer paciente vítima de trauma, e queimaduras, como eu já disse, de espessura total, circunferencial em região cervical. Nesses casos, eu vou entubar o meu paciente o quanto antes. Essa é a imagem clássica, como a gente já viu na aula principal do Manual da TLS 11ª edição, onde vemos um paciente com toda a face totalmente queimada. Circulação é um ponto importantíssimo, diria eu que é o pilar principal da hidratação, do tratamento do nosso paciente vítima de queimadura. Então, assim como no trauma comum, a gente tem um choque hipovolêmico hemorrágico até que se demonstre o contrário e devemos iniciar a reposição de componentes sanguíneos o quanto antes, aqui no paciente vítima de queimadura sabemos que existe uma perda de líquido brutal e está muito relacionada à extensão das queimaduras. Portanto, nós precisamos hidratar o nosso paciente desde o momento do pré-hospitalar, de acordo com isso daqui. Se menos ou igual a 5 anos, eu vou colocar 125 ml de Ringer lactato por hora, 6 a 12 anos, 250 e mais de 13,500 por hora, tá legal? Então, o atraso piora e promove o choque desse paciente de maneira rápida. Nós não podemos hiperidratar ou subidratar o nosso paciente, nós precisamos hidratá-lo de maneira adequada e a melhor forma de controlar se estamos fazendo isso de maneira certa é por meio da diurese. Lembra da regra dos 9? Então, tórax anterior 18%, posterior 18%, cada membro superior 9%, membros inferiores 18%, e ali face 4,5%, região posterior occipital 4,5%. Vamos lembrar também que o débito urinário abaixo da taxa alvo, que eu vou mostrar para vocês qual que é a nossa taxa de objetivo principal, indica que eu devo aumentar a hidratação do meu paciente. Se eu tenho uma taxa, um débito urinário acima da meta, quer dizer que eu tenho que reduzir um pouco a infusão de cristalóide. O que quer dizer isso? Tudo é muito individualizado atualmente no tratamento de queimaduras. Eu preciso ver cada caso e não hiperidratar ou subidratar o meu paciente. E a base disso é o uso dessa tabela, de controle de diurese. Então, conclusão, 10ª edição, a gente fazia o cálculo da regra dos 9 e dividia em duas partes. 50% era infundido nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16. Agora eu vou pegar o volume total e infundir de maneira ali contínua, de maneira equilibrada em 16 horas, com o objetivo de diurese de 0,5 ml quilo-hora e se eu tenho queimaduras elétricas de 1 a 1,5 ml quilo-hora. Lembrando que a fórmula de reidratação nos pacientes vítimas de queimadura elétrica é de 4 ml vezes o peso em quilos vezes a superfície corporal queimada. Por quê? Porque são as famosas queimaduras em iceberg. Eu não sei o dano real do meu paciente, eu apenas estou ali tentando entender o dano que foi ocasionado. Lembrando que as queimaduras elétricas de alta voltagem, elas produzem danos profundos ali na pele.
Pessoal, pausa aqui rápida só para lembrar que se você está interessado em entender um pouco mais sobre a preparação ou tirar alguma dúvida sobre os nossos cursos, entra lá na descrição, vai ter o link do nosso suporte onde vocês vão poder conversar com os nossos especialistas. Lá eles vão entender aonde você está hoje e aonde você quer chegar e criar um planejamento específico para você. E aí sim, a partir disso, você conseguir caminhar sentido a sua aprovação. Combinado, gente? Entra lá, chama a gente que vai ser um enorme prazer poder te atender. Bom, falando agora das queimaduras elétricas, eu vou te explicar as queimaduras elétricas em 5 palavras. Mioglobina, então a destruição muscular que a alta voltagem pode produzir, libera mioglobina no torrente sanguíneo, é nefrotóxico e vamos ter mioglobinúria, ou seja, a presença de uma urina avermelhada com presença de mioglobina. E, portanto, esse paciente pode evoluir para uma falência renal aguda. Paciente com descarga elétrica de mais de 1000 volts pode ter também arritmias cardíacas e, portanto, uma monitorização eletrocardiográfica é obrigatória. E lembrando que esses pacientes, por serem ferimentos ali que a olho nu eu não consigo ver realmente o que aconteceu, eu vou hidratar um pouco além do que eu estou acostumada a fazer pela fórmula tradicional de Parkland, tá legal? Então, são queimaduras mais graves que podem trombosar ali vasos, lesionar nervos, se muito profundas, né, eu não vou sentir tanta queixa álgica, então é importante lembrar isso. E os critérios de transferência para fechar o conhecimento aí de vocês são queimaduras de espessura parcial, queimaduras elétricas acima de 1000 volts, queimaduras por raios, queimaduras em regiões nobres como face, mãos, pés, períneo, queimaduras em paciente pediátrico, queimaduras em paciente com traumas de outra origem concomitantes e pacientes também com queimaduras por agentes químicos. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Então, vamos lembrar dos 3 pilares que o INEP mais cobra. Indicações de intubação orotraqueal, queimaduras elétricas e a fórmula de reidratação, objetivo de diurese e, para finalizar, os critérios de transferência para a unidade de tratamento de queimados. Essa foi a nossa aula Pílula de Queimaduras. Espero que você tenha aproveitado e vamos para a próxima aula.